assistência jurídica integral a eventuais violências institucionais. 4, por fim, a avaliação conjunta entre núcleo e sociedade civil dos relatórios apresentados pelo coordenador. Em que pese o comprometimento dos movimentos sociais na execução das políticas públicas, bem como a preocupação destes com os instrumentos de fiscalização do Estado, no caso da Defensoria Pública, o fato é que, como todos os seres politizados que somos, a sociedade civil ou mesmo os movimentos não são apartidários. O condicionamento da exigência de carta de recomendação de grupos, comunidades ou entidades da sociedade civil se apresenta como um instrumento que pode, além de restringir a participação do defensor público àqueles que têm maior proximidade com um ou outro movimento ou partido político, também um mecanismo inadequado, que não se coaduna com os avanços já alcançados pelo sistema democrático. Por óbvio que se deseja que a função seja exercida por um profissional que tenha o comprometimento com a causa, mas outros requisitos ou instrumentos de fiscalização estão disponíveis a todos, para que a escolha recaia sobre o melhor profissional, como, por exemplo, a exigência de apresentação de planos de trabalho, relatórios e demais mecanismos inerentes ao controle social dos atos políticos, já que somente o anonimato é que garante a máxima liberdade. Nesse sentido, não vejo como adequado, sequer desejado democraticamente, o estabelecimento da exigência de carta de recomendação de grupos, comunidades ou entidades da sociedade civil e a consulta pública para a escolha do nome do proponente à função de coordenação. Também não vejo como adequado que saia eficiente a avaliação conjunta entre núcleo e sociedade civil dos relatórios apresentados pela coordenação da função. Os relatórios são públicos e, portanto, passíveis de acompanhamento por qualquer interessado. Os descumprimentos das metas e planos de trabalho, bem como das atribuições funcionais, são fiscalizáveis por todos de forma ampla, seja pela sociedade civil, seja institucionalmente, com as devidas consequências funcionais que o Estado de Direito atribui ao cargo, não havendo, portanto, necessidade de interferência política direta na escolha. No que tange o acompanhamento pessoal a todas as reintegrações de posse e assistência jurídica integral a eventual violação à violência institucional, deveríamos entender que tais atribuições estão de fato inseridas de forma expressa no texto constitucional, quando descreve como função a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados, ou mesmo do texto legal, quando prescreve que a instituição vai promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados, abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sendo admissível todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. Mas não precisamos cada vez mais escrever as mesmas coisas de forma diferente, reafirmar preceitos, insistir na interpretação e negar a alta densidade constitucional. A sugestão da ouvidoria geral tem toda a sua razão de existir. Às vezes, é importante dizer o óbvio. E, neste caso, é importante reafirmar e insistir que entre as medidas a serem adotadas pelo órgão de execução para a garantia do mais amplo acesso à justiça está na necessidade de comparecimento às reintegrações de posse ou outras situações envolvendo a atuação policial, com a necessidade de interlocução direta com os envolvidos. No entanto, como é óbvio também, nem sempre é possível se fazer presente nesses atos, seja porque a Defensoria Pública tomou conhecimento no exato momento de sua execução, ou mesmo próximo a ele, seja porque naquele momento é impossível o real comparecimento. E mais, às vezes, em termos de litigância estratégica, até para evitar a legitimação de condutas e a politização dura e simples do direito, o comparecimento do defensor público se mostra inadequado em termos de garantia de acesso à justiça. Portanto, embora concorde plenamente com os termos de explicitar a necessidade da presença do defensor público em loco para a melhor prestação do serviço, não me parece adequado deixá-lo como obrigatório, reiterando a margem de conveniência estratégica do órgão de execução no caso a ele submetido. Estabelecidos esses parâmetros, passo a fundamentar os termos da alteração da deliberação que ora apresento. E aí eu faço algumas fundamentações de alteração. A deliberação apresentada prevê que a função das coordenadorias serão exercidas no âmbito da regional. Em tese, esse coordenador teria funções exclusivas para atuar em demandas coletivas envolvendo conflitos fundiários, urbanos ou agrários, inclusive com preferência ao afastamento de suas atribuições ordinárias. Tudo eu estou trazendo primeiro a proposta. Na prática, esse defensor atuaria em uma área extremamente extensa, que muitas vezes, mesmo afastado, não seria suficiente para garantir os objetivos da presente norma. O que se percebe é que as funções atribuídas ao coordenador são atribuições ordinárias dos defensores públicos lotados nas fazendas públicas, ainda que acumuladas por si. Estes já possuem as atribuições para litigar
individual ou coletivamente, em questões envolvendo conflito urbano ou agrário contra o poder público. E mais, como os defensores públicos lotados na fazenda pública acumulam muitas vezes com atribuições cíveis, esses também possuem atribuições para litigar individual ou coletivamente em questões envolvendo conflito urbano ou agrário contra o particular. Era exatamente o que ocorria com os defensores públicos com atribuições nas execuções criminais antes da criação da coordenação de execução criminal, uma atuação isolada e dispersa entre todos. Nesse sentido, nada se acrescenta. O que de fato inova é a criação das coordenadorias como política de organização da prestação do serviço entre aqueles que até então estavam atuando de forma fragmentada. A Coordenadoria de Habitação e Urbanismo em Questões Agrárias nada mais é do que a soma dos defensores públicos com atribuições na fazenda pública, ainda que com cumulação civil da regional. E como coordenador de execução criminal, o coordenador de Habitação e Urbanismo em Questões Agrárias, escolhido entre os defensores públicos com atribuições na fazenda da regional, terá a importante tarefa de organizar, padronizar e, por óbvio, coordenar a atuação de todos os colegas que atuam nos mais diversos conflitos judiciais e extrajudiciais envolvendo a garantia de direito de cidade e moradia naquela regional. Conforme se extrai da deliberação, será a função do coordenador. Vocês querem que eu leia quais são as funções? Isso é importante. Não, é verdade. Conforme se extrai, tá atento, hein, conforme se extrai da deliberação, será a função do coordenador: 1. Coordenar a atuação institucional das demandas à área de habitação e urbanismo e questões agrárias no âmbito regional, mesmo que individuais, auxiliando na interlocução entre núcleo especializado e defensores naturais que atuam com essas demandas. Reunir-se trimestralmente com os integrantes das coordenadorias, abrangindo por sua atuação, buscando colher subsídios para a identificação dos temas prioritários e definição de metas. 3. Reunir-se trimestralmente com o Núcleo de Habitação e Urbanismo para discutir temas prioritários e definição de metas regionalizadas. 4. Reunir-se semestralmente com os órgãos públicos de habitação e urbanismo e com representantes da sociedade civil para definição dos temas regionais prioritários. 5. Acompanhar o cumprimento das metas gerais e regionais na atuação dos integrantes das coordenadorias. 6. Apresentar semestralmente ao núcleo especializado relatório pormenorizado de suas atividades dos integrantes das coordenadorias. 7. Auxiliar, se os casos, os integrantes das coordenadorias na atuação judicial e extrajudicial em demandas que tenham interesse de uma coletividade vulnerável para a defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. 8. Coordenar a educação em direitos na área de habitação e urbanismo e questões agrárias realizadas no âmbito regional. 9. Dar cumprimento às metas regionais para a atuação das coordenadorias fixadas por auto do Defensor Público Geral. 10. Coordenar e auxiliar, se o caso, o acompanhamento e monitoramento dos planos urbanísticos municipais pelos integrantes das coordenadorias. E 11. Participar do ciclo de conferência. O coordenador terá mandato que acompanhará o mandato do coordenador do núcleo, sem sofrer limitação temporal de prorrogação como prevista para os coordenadores de núcleo. Vale outro sim consignar que a criação da função de coordenador de habitação e urbanismo não exclui a atribuição de todos os defensores públicos possuem por lei para tutelar violação de direitos meta individuais, sendo que qualquer conflito de atribuição, seja negativo ou positivo, deverá ser solucionado pelo Conselho Superior, e não pela respectiva subdefensoria, como até o presente momento ocorreu. O momento em que vivemos a expansão da Defensoria Pública deve ser visto como um ambiente propício para a solução, de uma vez por todas, dos encaminhamentos jurídicos e políticos já incorporados no seio da instituição. Não é de hoje que alguns arranjos internos são feitos para a solução parcial e precária para o fim de que se destina a presente normativa. São unidades com defensores públicos lotados e atribuições reduzidas para o exercício de tutela coletiva, sem que haja uma padronização ou respeito ao princípio da igualdade com a carreira como um todo. São pedidos de afastamentos parciais para o desenvolvimento de ações civis públicas pontuais, sendo que a atuação da tutela coletiva não se limita à propositura de ação. A cultura de encaminhamento e centralização de demandas nos núcleos especializados por falta de estrutura, tempo, capacitação e incentivos dos professores abre, quem sabe, um caminho sem volta à irresistível política de ampliação dos afastamentos para os núcleos, em total desrespeito à previsão legal de órgãos de tutela coletiva na regional. E ao que me parece mais grave, a deliberação 139 do Conselho Superior da Defensoria, que cada dia fica mais esquecida pela carreira. O afastamento, inclusive se o caso, pode ser medida indispensável para o exercício da função que ora se cria, cabendo à Defensoria Pública Geral, com base nas pré-conferências, plano anual de atuação e os números extraídos das próprias coordenadorias e núcleo, decidir sobre eventual pedido, com recurso ao Conselho, mas não como regra. Nesse sentido, e com o intuito de se avançar em políticas públicas que atendam de fato às necessidades sociais, bem como de garantir a incidência política e jurídica da decisão,
de termos uma atuação coletiva de órgãos de tutela coletiva nas defensorias públicas locais é que este relator vota pelo deferimento do presente pedido nos termos da deliberação em anexo. E aí eu trago uma deliberação, né, uma adequação da deliberação. Na verdade, eu acho que eu posso sintetizar da seguinte forma. As coordenadorias vão ser a união de todos os defensores públicos que têm atuação na área civil com cumulação na fazenda pública, da regional. Então, por exemplo, numa regional nós temos 3 defensores com atuação na fazenda em regionais diferentes, esses integrarão a coordenação. Só que dentre esses colegas, um será designado para ser coordenador. E esse papel do coordenador ele será puramente administrativo, né? De tentar traçar metas junto com o núcleo, junto com a Defensoria Geral, para atuação no âmbito da regional. Por isso a necessidade dele se reunir trimestralmente com o núcleo, se reunir com a sociedade civil, se reunir com o poder público, se reunir com os integrantes das coordenadorias para fixar algumas metas. Mas as atuações, as atribuições específicas ficam a cargo dos defensores naturais que hoje exercem atuação na fazenda. Eu posso citar aqui um exemplo de que esses defensores, que isso não se passa, que essa atuação de tutela coletiva é um mero exercício da sua independência funcional como instrumento de defesa, é que hoje você pode decidir, se você entra com uma ação civil pública para defender uma comunidade inteira contra o poder público, você entra individualmente contra o poder público também na defesa dessa comunidade. E como exemplo, a situação do Pinheirinho, em que poderia ser feita uma ação coletiva contra o Estado pelas atrocidades cometidas no caso daquela reintegração de posse, mas optou-se ali por uma questão política em ingressar com ações individuais e foram propostas 1.100 ações individuais. É uma independência funcional do defensor, a estratégia, o instrumento utilizado, mas a defesa é a mesma, seja coletiva ou individual. Por isso que eu quero dizer que quem atua na fazenda, quem atua no civil, vai, no momento de se deparar com a demanda, fazer a decisão se vai atuar de forma coletiva ou individual. Mas é esse defensor que atua na fazenda diretamente ou que atua com acumulação na área civil que vai decidir a atuação. E esse conjunto de defensores que atuam na regional é que integra essa tal coordenadoria de habitação e urbanismo e questões agrárias. Coordenadoria essa que vai ter um coordenador. Coordenador com questões, com funções administrativas, tão somente para estar reunido, para não deixar mais essa atuação fragmentada, né, como nós tínhamos nas coordenadorias de execução. Quando nós não tínhamos as coordenadorias, cada defensor atuava da forma como bem entendia, como a violação chegava à sua demanda. Hoje nós temos uma atuação muito mais coesa entre núcleo e coordenadores, pelo menos é o que me parece. A atuação é menos fragmentada. A ideia dessa deliberação é regulamentar isso, é ter uma coesão muito mais próxima entre os defensores que atuam com essa demanda, o coordenador que vai articular essas metas, essas prioridades, juntamente com o núcleo e com o plano de atuação da Defensoria Pública Geral. Basicamente é isso. A deliberação, ela, não sei, acho que não cabe eu ler a deliberação aqui, mas se vocês quiserem que eu leia, estou aqui à disposição. Mas aqui tem todo o procedimento de como que é escolhido esses coordenadores, qual é o procedimento de escolha, qual é o procedimento de recurso, a questão dos conflitos, quando que atua, quando não atua, as atribuições, se isso gratifica, se isso não gratifica, né? A regulamentação está toda na deliberação. Né? O suporte técnico também que é dado, né? A possibilidade de atuação de agentes, de oficiais nesses órgãos. Interessante. Eu acho que eu pedi mesmo. Na verdade, o voto é realmente excelente. Acho que o voto também buscou tentar equilibrar as nossas possibilidades com um avanço no tema, mas eu vou me dedicar a esse voto também. Bom, o importante é que eu me desenvolvi, passei a batalha, né? Que vem a pressão agora. Vamos encerrar então a sessão? Não deu para debater, né? Declaro encerrado. Só pena que não deu para debater.